Olá, seja bem-vindo à palestra Felicidade. Esta é uma das palestras do Encontro de Extensão Universitária, o nosso terceiro EAEX. Aqui nós vamos conversar um pouco sobre o que é felicidade e oferecer a vocês um pouco da ciência a esse respeito. Eu sou a professora Débora Santana, pesquisadora em neurociência e atualmente ocupo a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, uma das proponentes deste evento. Olá, eu sou a professora Lirie Beatriz Ruiz Ailon, eu sou coordenadora, líder do Grupo Manatim, um grupo que trabalha com internet das coisas, internet dos drones, com educação 5.0. Eu sou professora da UEM e vim aqui para tratar de um assunto que é imponderável, indizível na vida acadêmica, que é a felicidade, a ciência invisível do fazer. E aí a gente tem uma imagem de um cientista brilhante nos lembrando que nós não estamos prontos, nós estamos o tempo todo para nos fazer. O maior inimigo do conhecimento não é a ignorância, mas a ilusão do conhecimento. E a grande pergunta para você, e a grande pergunta dessa palestra seria: o que é felicidade? O que é felicidade? Boa pergunta, né? E é uma definição difícil. Estudos que procuram esclarecer o que é felicidade têm dificuldade de encontrar de forma concreta ou de forma harmônica entre as diferentes culturas uma única definição. Essa é uma daquelas coisas que a gente sabe o que é, mas a gente tem dificuldade de falar. Mas, para nós que estudamos neurociência, nós entendemos isso olhando a partir dos achados das funções cerebrais e do equilíbrio entre ali as funções emocionais e também as funções racionais ou cognitivas. É muito interessante esse slide que nós estamos apresentando, que ele fala ali de forma sintética o que é, né, como se considera ali a definição de felicidade a partir do olhar da neurociência, que busca identificar por meio de equilíbrio de neurotransmissores, por meio de funções e áreas cerebrais, aquilo que poderia ser a definição biológica da felicidade. Mas eu quero aproveitar esse slide mesmo para provocar você a ler o que está ali embaixo, depois de 2 anos. Ali está a síntese de uma pesquisa realizada pela Universidade de Harvard, que mostra o seguinte, que a felicidade é muito mais definida por nós, pelo nosso mundo, universo interno, do que pelo nosso mundo externo. Sabe? Sempre que alguém pergunta, o que te faria feliz? A gente costuma ter uma lista de requisitos. Por exemplo, eu seria feliz se eu casasse, ou se eu separasse. Eu seria feliz se eu me formasse, ou se eu entrasse no vestibular. Eu seria feliz se eu ganhasse na loteria. Sabe, Linie, esse é um dos principais requisitos que as pessoas imaginam para a felicidade, ficar rico. Da mesma forma, esses pesquisadores pensaram assim, e o que é o oposto da felicidade? O que te deixaria triste? O que te deixaria infeliz? E as principais respostas estão ali ao nível de coisas fatídicas que podem acontecer, como sofrer um acidente, tornar-se paraplégico, ficar ali dependendo, em certo grau, de outras pessoas. Mas os estudos de Harvard mostraram que a felicidade de grupos que passaram por estas condições de forma real, ou seja, de verdade, ganharam na loteria e de verdade sofreram acidentes ou tiveram doenças e ficaram paraplégicos, depois de 2 anos era praticamente a mesma, porque a felicidade é medida a partir da autodefinição. Nós vamos falar mais disso ao longo da palestra. Tornou-se um tema tão importante a felicidade que é objeto de livros. Nós temos aqui alguns exemplos de livros que foram produzidos, publicados nos últimos anos a respeito deste tema de felicidade. Mas parece que a preocupação aprender sobre felicidade vai além dos livros, não é, Linier?
Sim, nós temos hoje no mundo universidades conhecidas como das melhores universidades que estão promovendo disciplinas de felicidade, estão ensinando felicidade. Então, depois da definição do que é felicidade, a gente se pergunta: a gente pode aprender a ser feliz? E a resposta é: a gente deve aprender a ser feliz, porque a felicidade é um diferencial competitivo. Então, em Yale, em Berkeley, em Harvard e na UEM, nós ensinamos felicidade. A felicidade passa a ser uma disciplina que leva o aluno, o estudante, o profissional, o cidadão a ter um diferencial, a estar em movimento, a estar se fazendo, a estar se transformando. Então, a gente tem essa proposta aqui na UEM. E para falar um pouco de felicidade, eu quero citar Guimarães Rosa. Guimarães Rosa diz que o bonito do homem é que ele não está pronto. Ele está sempre se fazendo, mas não há fazer-se sem amor. E se a gente olhar para essa frase, pegar algumas palavras, o bonito não está pronto, se fazendo, fazer-se e amor. Quantas vezes a gente, nesse piloto automático, nessa geração, nesse dia a dia, na correria, a gente perde o prazer pelo belo, pelo bonito, pelo que não está tangível, o que não é material. Né? E a gente vai perdendo essa percepção do que é bom, do que é ruim, do que nos agrada, do que nos desagrada, a consciência de quem nós somos, dos valores que nós temos. E melhor ainda, dos valores que nós podemos ter. Né? A gente não está pronto. Então, se colocaram rótulos em você, se você tem as suas crenças muito firmes, saiba que isso talvez não seja tão bom. É importante ter a liberdade de ir fazendo-se. Né? Então, a gente chama atenção para essa definição, para essa crítica e para as definições. O que é sucesso para você? Né? O que é felicidade para você? O que você admira? Né? Como que isso está resolvido dentro de você? Tem pessoas que querem ser perfeitas, um nível de perfeição muito alto. Tem uma frase muito interessante, Débora, que fala assim, que o perfeito ele é inimigo do bom, né? Porque às vezes você fica esperando estar tão à prova de bala para se lançar, para ter uma oportunidade, para responder positivamente a alguma coisa, você espera estar tão perfeito que você não faz, que você não age. Né? Então existe essa coisa de uma síndrome do impostor que você não se lança porque você não acredita na sua capacidade. E existe o contrário, pessoas que empenham muita força, ficam workaholics, ficam muito competitivas porque querem ser aceitas pelo seu desempenho, não pelo que são, mas pelo que realizam. Então, existem algumas armadilhas pelas quais a gente passa. E a gente quer falar um pouco aqui, quando fala de felicidade, falando de Guimarães Rosa, falando de poesia, do belo, a gente quer lembrar um pouco do conceito de excelência, que tem muito a ver com o que a gente fala de felicidade. A excelência, ela fala de uma medida plena, de um padrão perfeito. Quando você se empenhou numa tarefa com todas as suas forças, com a sua garra, com tudo que você tem de melhor, você foi excelente. E às vezes um aluno se empenha de uma forma muito sublime, né? E não consegue aquele 10, aquele 9. Né? E ele entra numa armadilha de não se achar perfeito, de não se achar bom, de não se achar excelente. E a gente vem aqui para lembrar que a medida da excelência é o vigor, é o entusiasmo, é a vontade com que você faz uma coisa. E é importante que a gente tenha também em mente propósito. O que a gente quer para a gente. Não o que os nossos pais quiseram, o que os nossos professores querem, ou o que a sociedade está projetando, mas o que a gente realmente quer. Né? Essa importância de ter um propósito, aquilo que vai te trazer paz. Você vai estar, muitas vezes, passando por uma disciplina difícil, fazendo trabalhos à noite, você vai estar engajado em várias causas, colocando a sua energia em ação, porque você acredita que você vai chegar lá aonde você definiu que é o seu propósito.
E o que acontece conosco, quando a gente começou falando de Guimarães Rosa, a gente tocou um pouco nesse assunto, é que a gente perdeu muitas vezes essas perguntas, né? O belo, o admirável, o que a gente acha importante na vida. E o que é importante lembrar é que todo dia é uma vida inteira e a gente não pode desperdiçar isso. E aqui só lembrando, né, dentro dessa ideia do propósito, que do hebraico quer dizer desejo, algo valioso, algo com finalidade, a gente quer te lembrar que o guerreiro não nasce pronto. Se você nasceu com um talento fantástico para ser jogador de futebol, se você não treinar e não tiver disciplina, você não vai ser um grande jogador. Se você tem um talento extremo para música, se você é um pianista com talento imenso, se você não se dedicar, se você não tiver disciplina, se você não tiver objetivo, finalidade com aquilo, você desperdiçou seu talento, você não consegue ser o melhor. Então é importante ter propósito, é importante ter uma leitura correta de quem você é importante você se preparar e você entender, como bem disse Guimarães Rosa, de que o homem não está pronto. Está na hora de tirar rótulos, está na hora de repensar. E a gente está te convidando hoje para repensar, para olhar para o propósito, para olhar para si, e para olhar para a felicidade não como uma bobagem ou ser um bobo alegre, mas como uma maneira de reprogramar o seu cérebro, a sua vida, seu propósito. E é sobre isso que a gente quer falar, sobre essa mudança que você pode proporcionar para você. Não é isso, Débora? É isso mesmo. Se nós olharmos para esse poema de Guimarães Rosa, agora com o olhar da neurociência, quando ele diz o homem não está pronto, eu poderia substituir por o cérebro não está pronto. Porque o nosso cérebro, ele está em constante mudança. Desde lá das nossas semanas pré-natais, quando a gente começa a ter um cérebro funcional, até o momento da morte, o nosso cérebro está em mudança. Esta mudança, ela recebe o nome de neuroplasticidade, porque como se o nosso cérebro pudesse ir se adaptando, ir se moldando, como é possível fazer com uma massa plástica, com um polímero de plástico. E a neuroplasticidade, ela nos dá uma visão muito libertadora em relação a alguns dogmas ou alguns conceitos cristalizados que nós podemos ter sobre nós mesmos. Por exemplo, o que nós podemos aprender ou como nós podemos evoluir, até onde podemos chegar. Porque a partir da ideia de neuroplasticidade, nós sabemos que o nosso cérebro ele é estimulado pelos desafios, estimulado pelas vivências, estimulados pelas experiências, e a partir do estímulo ele sofre mudanças, e essas mudanças são reais, mudanças bioquímicas, mudanças funcionais, mudanças morfológicas. E o conjunto dessas mudanças altera a circuitaria cerebral, que para a área da professora Linier, a área que ela trabalha com computação, talvez seria ali a rede neural, não é? Os fiozinhos de uma rede elétrica. Para nós, é a rede de axônios e dendritos que se comunicam entre si. Nós, quando olhamos para o conjunto do funcionamento cerebral, nós poderíamos emprestar um termo definido por uma psicóloga de Stanford, que é a professora Carol Dweck. A professora Carol, uma psicóloga social, ela chamou o funcionamento cerebral, ou o modo de pensarmos, a forma de pensarmos, de mindset. É um termo que você já deve ter ouvido por aí, em livros, em palestras, em vídeos, às vezes abordado de uma forma meio superficial, mas ele está embasado em pesquisa de qualidade. Mindset poderia definir a forma que nós pensamos, de modo geral, ou a maior parte das vezes, as decisões que nós tomamos a partir dessa forma de pensar. E essas imagens, elas refletem o que ela chama de tipos de mindset.
essa pesquisadora, psicóloga, observou crianças por mais de 30 anos e como as crianças reagiam a novos desafios, como as crianças reagiam ao erro. E a partir desta observação, ela concluiu que existia basicamente duas formas padrão de se pensar, dois tipos de mindset. Um que ela chamou de mindset fixo, ou que nós poderíamos chamar então de mentalidade fixa, e outro que ela chamou de mindset de crescimento, que nós poderíamos chamar de mentalidade de crescimento. E eu vou explicar os dois e vou convidar você a ir aí se autoavaliando. Às vezes, você não tem só um dos tipos, mas você tem no comportamento emocional com a família, predomina um, mas na universidade predomina outro. Outros já são bem, né, definidinhos como uma forma só. Vai pensando aí. Mindset fixo é aquele cérebro paradinho. Significa aquela pessoa que tem dificuldade com as mudanças. Não que ela não possa mudar, mas aquela pessoa que diria assim, ó, tá escrito ali na cabecinha da criança, se eu não sei fazer, eu não quero nem tentar. Como assim? Você chega na Universidade Estadual de Maringá, se você for do primeiro ano, talvez do segundo ou terceiro, da área de exatas, engenharias e algumas áreas de saúde biológicas, você chega numa disciplina de cálculo. Cálculo é uma disciplina complexa, eu também fiz. E quando você chega numa disciplina, você pensa assim, matemática, cálculo, funções, não levo jeito para isso. Odeio, não vai dar. Ah, não é cálculo? Pode ser que seja inglês. Você chega lá na disciplina, seja lá qual for do seu curso, a professora te traz um texto em inglês. Você fala assim, não gosto de inglês, não consigo, não é a minha praia. Eu sou de exatas, eu sou de humanas. E, na verdade, estes rótulos não existem, porque nós podemos aprender tudo. Aquele que tem a mentalidade fixa, ele tem dificuldade de entender isso e abandona antes de tentar. Quando a pessoa com mentalidade fixa se depara com erros, o que ela faz, na verdade, é desviar-se dos erros fugindo, não enfrentando. Já a mentalidade de crescimento, ela caracteriza pessoas que percebem que o erro faz parte do acerto, que todos nós aprendemos também com os erros, que todos nós, quando olhamos para trás na nossa história, nós percebemos que a gente caiu para aprender a andar, ralou o joelho para andar de bicicleta, muitos reprovaram no vestibular para chegar aqui a passar em uma outra, segunda, terceira ocasião, e assim também são nos exercícios diários. Então, nós podemos aprender. E se você se sente essa pessoa mais para o pessimismo ou para uma mentalidade fixa, que não necessariamente é pessimista, mas é inflexível, eu quero te dizer que é possível mudar, porque o cérebro é plástico. E ser aberto para mudanças é também um exercício de prática e que a gente pode aprender. Concorda com isso, Linier? Então, a inteligência é a capacidade de se adaptar a mudanças, né? A gente consegue ver aí uma flexibilidade na pessoa, né? De você conseguir se construir mudando, permitir-se mudar, não é isso? Débora, o que a gente pode falar sobre essa coisa das emoções, dos sentimentos e a felicidade? Como que isso pode acontecer? Pois é. Muitas vezes a gente precisa mudar o nosso entendimento sobre as emoções, porque a gente não consegue mudar as emoções, mas a gente consegue mudar a interpretação que a gente faz das emoções. Emoções, gente, são estas que estão listadas na figura, são emoções básicas, presentes em todas as culturas, que são parecidas. Se nós compararmos aí a Austrália, pessoas do Japão, pessoas do Canadá, dos Estados Unidos, pessoas da África, não importa. Todos têm
emoções que são descritas ou que são associadas como raiva, medo, desgosto, felicidade, tristeza, surpresa, e ali neutro, uma redução ali de qualquer expressão, né, de uma emoção maior. Mas eu preciso contar para vocês que nossa emoção, na verdade, ela não é dominada por nós, sabe? Quando o nosso cérebro, as suas partes mais internas e mais profundas, detecta no ambiente alguma variação, ele automaticamente nos prepara para a reação. Nós temos nas áreas profundas do cérebro, relacionados ali ao sistema límbico, a uma pequena estrutura chamada amígdala, ou corpo amigdaloide, estruturas cerebrais que são sensores. Sensores que funcionam o tempo todo para perceber variações ambientais, variações comportamentais, variações sociais que possam nos colocar em risco. Risco esse, perigo de vida, e risco, perigo social, perigo de relacionamentos. E essa nossa detecção, esse sensor que fica o tempo todo tentando nos controlar, nos detectar, né, ou avaliar a possibilidade de perigo, ele deflagra de forma automática estas emoções corporais. É isso mesmo, emoção é visceral, emoção é corporal. Antes da gente ter qualquer consciência, e muito menos domínio, quando nós estamos no nosso dia a dia e a gente detecta uma situação de perigo, a gente já começa a ter alteração no suor, no batimento cardíaco, na função do intestino, na secreção da saliva. E a gente, quer ver? Vou dar um exemplo para você. Imagina você apresentando um seminário. Até aqui no Google Meet, né? Você às vezes se prepara para o seminário e na hora de falar, você fica com a boca seca, meio tremendo, com o coração disparado. São emoções. E estas emoções, elas, primeiro, o perigo é detectado pelos sensores. Segundo passo, elas são deflagradas no nosso corpo. Terceiro passo, agora o nosso cérebro, ele vai perceber a reação corporal e associar com as funções cerebrais. No próximo slide, a gente consegue ver ali as áreas cerebrais que são ativadas nessas diferentes condições, porque o nosso cérebro começa a interpretar aquela expressão facial, aquela expressão corporal, aquela variação de produção de hormônios, de produção de suor, batimentos cardíacos, como sentimentos. E aí a gente está dando nome às emoções. Sabe, meu querido, você precisa se conhecer, porque coração batendo forte pode ser a paixão da sua vida que está chegando, ou pode ser um carro que está te atropelando. Então, as emoções do nosso corpo, elas têm linguagens similares, e a interpretação das emoções são construídas ao longo da nossa vida. E às vezes você construiu todas essas emoções, não por sua culpa, mas pela construção de vida que você teve, associada com o que a gente chama de valências negativas. E isso faz com que você esteja sempre na defensiva, sempre preocupado, sempre estressado, sempre com sentimentos negativos. Entender o seu corpo e as sinalizações das emoções nos ajuda, sim, a gerenciar as emoções. A gente não consegue inibi-las, mas é possível gerenciá-las. E isso é importante, não é, Linê? É muito importante. E o bonito é isso, é você entender que você não precisa ser perfeito. A gente tendo esse entendimento de que nós temos as nossas vulnerabilidades e toda vez que a gente se dispõe a fazer alguma coisa, certamente algum defeito ou outro vai aparecer, alguma limitação ou outra vai aparecer. Se a gente tiver o entendimento de que isso é comum, de que isso é viver, né? É viver o fato de você poder se dispor a fazer alguma coisa sem se entender como perfeito, né? Ter essa coragem de fazer o seu melhor com excelência, de dar o melhor de si, tendo a coragem de ser imperfeito. A gente até colocou um livro da Brené Brown, ela explica muito isso, né? Que muitas pessoas perdem oportunidade
porque não se sentem capazes, na verdade, não querem revelar as suas vulnerabilidades, têm muito medo do que o outro vai pensar, né? E acabam se excluindo de viver uma vida intensa, mas saber que é bonito não estar pronto é libertador. A gente pode fazer coisas, ter maior envolvimento com pessoas, em situações, em circunstâncias, se a gente tiver esse entendimento. Então, é importante, na fala da professora Débora, na frase de Guimarães Rosa, a gente entender que os rótulos, eles não podem fazer parte da nossa vida, eles não podem conduzir a nossa vida. Alguém disse assim, você é burro, aí você pega aquilo para você. Você nunca vai ser bom em matemática, você pega e cola aquilo em você. Você nunca vai dar certo na vida, você vem e cola aquilo. Nossa, engenharia é uma coisa muito difícil. Nossa, ou esse professor é terrível. E você já vai para aquela disciplina com aquela dimensão do que é terrível. Você já reprograma o seu cérebro para já põe limites em você mesmo, né? Você acaba tendo crenças limitantes, né? Uma lealdade muitas vezes familiar de alguma coisa que alguém te falou, né? Então, a ideia é que você possa entender nessa palestra, no que eu e a professora Débora estudamos, né? Cada uma dentro, né, das suas áreas, no meu caso, essa área de exatas. O que a gente quer te contar é que existe uma condição da neurociência para te explicar um pouco de como é o seu cérebro. E é o que a professora Débora vai comentar com a gente agora, essa condição do que a gente chama de cérebro trino. E para introduzir esse assunto, eu queria te mostrar aqui essas 3 figuras. Quando a gente olha para essas 3 imagens, a gente olha para um camaleão todo coloridinho, a cor desperta em nós uma coisa tão boa, a cor traz para nós uma coisa tão boa. E chega um momento na universidade que a gente está dentro de salas cinzas, vestindo cinza, vestindo preto, entristecendo, a gente deixa de olhar para o campus, a gente deixa de olhar para a natureza, a gente deixa de olhar para o belo, como diz bem Guimarães Rosa. A gente tem uma segunda imagem de um filhote de ornitorrinco, olha que coisa rara, que fofura, né? A gente consegue ver a singeleza de uma espécie, a fragilidade de uma espécie. Isso vai despertando em nós que tipo de coisas, de sentimentos, né? E a gente vê um gesto de generosidade muito pequeno, alguém doando um chinelo para alguém na rua. Esses gestos de gentileza, de generosidade, eles causam tão bem-estar, uma coisa boa em todo mundo. Não há quem não se sensibilize com uma coisa como essa. Mas por que é que nós não estamos dispostos a realizar esse tipo de coisa? Por que nós, muitas vezes, passamos 4, 5 anos na universidade sem um relacionamento de amizade um pouco mais amplo com os nossos colegas? Ou por que a gente se cobra tanto, né? Aonde foi que a gente perdeu e aonde foi que a gente trouxe tanto preconceito para nós mesmos? Então, essas 3 figuras, elas trazem para mim, né, a imagem de uma coisa chamada de cérebro trino, que a professora Débora vai explicar para a gente. Eu coloquei aqui um réptil, um mamífero, né? E uma coisa que nos inspira, que é o neocórtex. E agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né, professora? Isso mesmo, a gente trabalha sempre quando fala de emoções e a relação da emoção com a racionalidade, com o instinto, sobre essa teoria do cérebro trino. É como se nós tivéssemos um cérebro formado em 3 andares, ou 3 níveis de complexidade, ou se olharmos na filogenética, que seria a comparação entre as espécies, 3 cérebros que se repetem em diferentes espécies. O primeiro deles, vamos olhar do andar de baixo para o de cima, o andar térreo ali, o primeiro, nós temos o cérebro reptiliano. Isso significa uma região no cérebro que está
parte mais interna, mais profunda e mais inferior do cérebro. Logo ali, no começo do cérebro, na transição da medula espinal, nós temos ali estruturas numa região, se você é da biologia, da saúde, já sabe, no tronco encefálico e também no diencéfalo, são estruturas ali profundas e inferiores do nosso cérebro. Ali estão regiões que compõem essa estrutura do cérebro reptiliano. Chamamos de reptiliano porque aí estão as funções instintivas, que são funções que todos nós temos, como por exemplo, medo, esquiva, sede, estímulo para reprodução e assim por diante. Se compararmos eu, você, com um réptil, você pensa lá num lagarto, por exemplo, estímulos que assustam o lagarto, se ele está ali no mato e chega alguém que tem um barulho, ele tem a fuga. Da mesma forma que ele tem uma reação de medo e de fuga, o nosso cérebro também nos dá isso, uma reação de susto, uma reação de medo. Nem sempre a gente foge, mas nós também só temos a ativação para isso. Esse cérebro reptiliano, portanto, ele está presente nos répteis e em todos os demais da escala filogenética. E em nós, seres humanos, ele já está pronto quando nascemos. Quando a gente nasce, ele já está ali, instintivo, ao instinto de reconhecer na mãe a segurança, no cheiro da mãe, no cheiro ali, no convívio da família, de sentir-se bem, estando limpo, estando alimentado, de ter o reflexo de mamar, né, quando está sendo amamentado ali pelo leite materno, são instintos que estão presentes no cérebro reptiliano. Um pouco mais acima, no andar de cima, o cérebro mamífero, né, seria o que a gente chama na estrutura cerebral da região límbica, do sistema límbico. Está presente ali a área do corpo caloso, do giro, as regiões ao redor, né, o giro para hipocampal, a amígdala, o giro do símbolo, são estruturas ali que estão no miolão do cérebro, bem no miolo. Sistema límbico é um sistema relacionado às nossas emoções, essas emoções primárias que a gente mencionou no slide ali anterior, a raiva, o medo, a felicidade, essas coisas que todos nós temos. E ali está centralizado estruturas relacionadas ao que a gente chama de sistema de recompensa. Sistema de recompensa é um conjunto de vias neurais que nos fazem buscar sempre o nosso prazer, buscar a solução dos nossos problemas e a proteção na forma de busca de prazer e fuga de punição. Isso é comparado ao mamífero. Como que a gente pode, por exemplo, treinar um cachorro? Como que a gente pode não domesticar, mas fazer com que o cachorro obedeça às nossas ordens? Então, a gente quer ensinar o cachorro a deitar, ali ensinar o cachorro a levantar, senta quando a gente fala. A gente dá a ele recompensas. Então, a gente fala assim, senta, se ele senta, a gente dá uma ração ou dá um carinho. Se a gente, por exemplo, o repreende quando ele faz uma coisa errada, ele sente ameaça. Se a gente faz um prêmio, ele sente uma recompensa. E assim funciona o sistema límbico. O sistema límbico quer nos proteger a todo momento e está relacionado àquelas emoções. Lembra? Gente, deixa eu falar para vocês. Olha, 90% das nossas decisões, daqui a pouco eu vou mostrar isso, estão aí, num nível mamífero reptiliano, emocional e instintivo, que a gente nem pensa. E quando a gente vê, já fez, já passou por isso. Mas nós, seres humanos, nós temos o neocórtex. O córtex, que significa o terceiro andar, a área mais superficial. Para ser bem exata, ou para ser mais precisa, estamos falando de neocórtex, a região mais frontal do cérebro, toda essa região anterior,
tanto que eu passo a mão aqui, quanto que está profundamente a ela. Toda esta área do neocórtex traz para o ser humano a razão, o raciocínio, de uma forma muito maior do que a gente acredita até hoje, tem nos animais. Ah, e animal pensa? Claro que pensa. Animal planeja? Planeja, mas menos que a gente. Nós temos uma capacidade de abstração, de planejamento, de previsão do futuro, de empatia, de raciocínio lógico, que são mais intensas, mais profundas, maiores do que dos animais. Isso nos diferencia. E entre o mamífero, entre o cérebro emocional, entre o sistema límbico e o córtex, neocórtex frontal, existem vias neurais. E essas vias neurais formam as vias mesolímbicas, as vias que vão ser extremamente importantes para a nossa vida, para nossas escolhas. Então, quando você vive seu dia a dia, você está o tempo todo, se no piloto automático, operando ali no cérebro reptiliano e límbico. E aqui nessa imagem a gente vê ali no slide, ó, as funções do cérebro reptiliano e do límbico. O que é reptiliano? O tempo todo ele está tentando detectar, junto com o límbico, potenciais problemas. E aí ele coordena a resposta emocional no seu corpo, pelo nível de batimento cardíaco, do suor, da respiração, de um comportamento compulsivo. Sabe aquilo que quando você vê, você já comeu? Eu estou sabendo, gente, ainda mais na pandemia, tá? Quando eu vi, eu já comi o chocolate, eu comecei a comer o chocolate, e aí eu nem acabei de comer o chocolate, ele acabou antes de eu acabar. Já passou por isso? Assim, eu comi 2 pedaços, acabou a barra? Pois é, comportamento compulsivo. O cérebro límbico está ali comparando a sua realidade. Cheguei na sala de aula, o professor gritou. Não, cheguei na sala de aula, não tinha lugar. Ele começa a associar com memórias emocionais. Mesmo que seja inconsciente, tá? Eu já passei por isso, por valores e julgamentos, por sentimentos intestinais. O intestino não sente. O que a gente quer dizer é aquela coisa que parece que os nossos órgãos estão se remexendo, borboletas na barriga. Isso está acontecendo. 95% das nossas decisões são aqui. E nós, nessa comunicação entre o neocórtex com os cérebros primitivos, com o cérebro límbico reptiliano, nós vamos formando o drive, né? Nós vamos formando a memória. Depois a Linia vai poder falar se seria uma memória RAM, eu não sei se é assim que chamaria, mas assim, a memória do panorama de decisões. Você chega no lugar, você tem aquela emoção, e o seu neocórtex interpreta como um sentimento. Eu me senti mal, eu vou fugir. Só que você, graças à plasticidade neural, pode começar a alterar essas valências e alterar essas conexões. Alguns de nós precisam de apoio, com terapeuta, com terapia, com treino. Outros de nós conseguem fazer isso com a insistência e com a racionalidade. Você abre a sala de aula, você começa o seminário, o seu coração dispara, a tua boca seca, a tua barriga encolhe e você racionalmente pensa assim, tá tudo bem, eu estou aqui, eu sinto estas emoções, eu fico arrepiado, eu estou tremendo, porque eu estou associando com momentos diferentes da minha vida, mas eu posso mudar isso e agora eu vou enfrentar. É assim que a gente começa esta relação com o cérebro trino e esta alteração em busca de um treino para associarmos emoções com sentimentos melhores. É memória RAM, é isso aí? É isso aí. E eu queria falar para vocês de uma brincadeira que eu descobri com 30 e poucos anos, que é a brincadeira do Fusca Azul. Não sei se vocês brincam Sim, disso. Quando você vê um claro. Fusca azul, você dá um soquinho no outro. Isso é um treinamento. Quando você não conhece a brincadeira, você nem vê que tem Fusca Azul no mundo. A partir do momento que você começa a brincar de Fusca Azul, você passa a perceber Fusca Azul em todos os lugares. Você criou um padrão para o seu cérebro. Quando você quebra o braço, está com a perna quebrada, você enxerga muitas pessoas com braço e com perna quebrada. Você não enxergava mais. Então, a gente está mostrando aqui que existe um caminho
para você refletir sobre as suas memórias, as suas emoções, os seus sentimentos, para que você tenha domínio sobre quem é você, né? Se entenda, se permita sofrer, se permita entristecer, mas se permita também achar os caminhos para que tudo melhore, né? Porque o homem não está pronto, né? Ele está sempre se fazendo. E é hora da gente tomar uma posição, é hora da gente ter disciplina, é hora da gente dar significado ao que a gente aprende. Então, muitas vezes, você é um aluno nota 10, nota 9, você é brilhante. É hora, meu querido, de você ajudar o seu colega que não está conseguindo muito bem ir na disciplina. Está na hora de você ser o interlocutor responsável por trazer o seu grupo com você. Isso que é legal, a gente ser desafiado a tocar a vida do outro, né? E você que está indo mal, que tem vergonha de estar indo mal, que não está se achando, que está se sentindo menos, e parece que nessa hora todas as memórias negativas vêm de uma vez só, né? É hora de você pedir ajuda, se colocar na posição de pedir. E se ele disser não? Se ele disser não, quem é egoísta? É ele. Ou por outra razão, mas se você não for, se você não se dispor, se você não se colocar dessa maneira, você vai perdendo essa chance e outra, e outra, e outra, porque o seu cérebro está criando um padrão mental. Então você pode cuidar disso. Claro, né? Existem problemas maiores que esse, existem profissionais para trabalhar com isso. O que a gente está te dando é dicas. Às vezes falta essa dica para você entender que você pode inspirar outras pessoas e que você pode se inspirar e que você pode ter pequenos movimentos no seu dia a dia que vão te dar resultados melhores. Quando a gente fala de Harvard, todo mundo fala da melhor universidade do mundo, né? O que aconteceu em Harvard? Há 85 anos, eles estão estudando a felicidade. Todos os alunos que nascem brilhantes, principalmente nos Estados Unidos, eles são já enviados a Harvard. O pai já começa a fazer uma poupança, a mãe, tudo, a criança, o professor já está projetado que ele vai a Harvard. Então, vamos pensar em Harvard, vamos colocar como a melhor universidade do mundo. Para mim, é a UEM, mas vamos colocar Harvard. Tá? Aí chegam lá os melhores professores do mundo, na melhor universidade do mundo, com os melhores alunos do mundo. Gente, vamos combinar, o mundo já estaria muito melhor, com grandes soluções. Mas o que acontece com esse aluno é o que acontece muitas vezes com você. Ele entristece, ele entra num esquema de competição, ele se coloca em posições extremas. E ele perde o quê? A oportunidade. E não é só ele que perde, não. Perde a turma, perde a universidade, perde a sociedade, todo mundo perde. É um sistema de perda muito grande quando a gente não entende que a gente não precisa de votos. Que o bonito é que a gente não está pronto, mas que a gente está sempre se fazendo. E olha que interessante, o que a gente está fazendo aqui é te dando uma dica de como fazer-se. É isso que nós estamos chamando a atenção, de como fazer-se. Então, a dica que nós temos aqui é como você pode se hackear. Esse é um projeto de Berkeley. Como você pode hackear o seu cérebro? Tá, eu sou assim, eu sou tímido. Não, eu não tenho vontade de nada. Eu gosto muito de dormir. Eu sou o melhor, eu sou the best, só tenho um lugar no sol e esse lugar é meu. Eu sou competitivo. Vamos combinar que está na hora de você tentar se hackear? Por que eu deveria me hackear? Eu vou passar a próxima transparência, que eu amo essa imagem, e a professora Débora vai te dar uma ideia do que é você se hackear. Olha lá, fala a verdade se não é fofo isso. Quando a gente olha para essa imagem, a gente pode comentar, né, à luz da neurociência, duas questões em relação a ela. Primeiro, eu quero lembrar você do que eu acabei de falar do cérebro trínio, né? Então, lembra dos andares cerebrais? Pois é, quando você chega num lugar e você encontra pessoas assim,
quando você... Pode ser no vídeo da internet, né? Mas vamos imaginar um ambiente, se você chegou numa sala e as pessoas estão felizes, estão alegres, estão deste jeito, o seu cérebro límbico, aqueles andares de baixo, o andar número 1 e o número 2, detectam que está tudo bem, que as emoções são positivas. Automaticamente, eles deflagram para o corpo emoções positivas, reações somáticas positivas, que significa o quê? Tranquilidade no batimento cardíaco, no suor, no músculo, relaxamento, e você tem reações que envolvem, inclusive, a expressão facial. Aquele cérebro, o cérebro límbico, aquele do mamífero, o segundo andar, ele consegue ativar de forma automática respostas na tua expressão facial. E é tão interessante que você nem percebe, você chega, tá todo mundo assim, você viu, você tá rindo, igual bobo. Quando você ri, você ativa agora o sistema do terceiro andar, o córtex ou o neocórtex. É tão interessante, porque lá no passado, quando não tinha tomografia nem ressonância magnética para estudar o cérebro, teve um pesquisador, o Duchenne, que ele deu choques nas pessoas. Então, ele colocava um choquezinho elétrico nos músculos do rosto. E quando a pessoa levava choque, ela fazia caretas. Se ela fazia, por exemplo, expressões emocionais de tristeza, de susto, de felicidade. E quando ela fazia as expressões faciais, a expressão facial foi provocada pelo choquinho elétrico, de fora para dentro. Essa mudança no seu corpo, no seu rosto, ativava no seu sistema límbico e no seu córtex a percepção de emoções positivas e sentimentos positivos. O que quer dizer isso tudo? Quer dizer que, às vezes, a gente sorri sem querer muito, e o nosso cérebro interpreta isso como verdade. O nosso cérebro interpreta isso como real. E a gente começa rindo meio sem querer, daqui a pouco a gente está rindo de verdade. Então, se você está num dia difícil, sorria. O sorriso é omnilingue. Ele não pode ser detectado pelo outro, pelo teu próprio cérebro, como verdadeiro ou falso. Você ativou os músculos da expressão facial de forma, da mesma forma da felicidade, da alegria, você tem esta ativação também cerebral. Então, é igual quando você chega numa loja e a pessoa vem sorrindo te receber, gentil, com expressão corporal e facial positiva. Você nem conhece a pessoa, sabe nem se quer comprar, está com pressa, mas você sorri. Dificilmente alguém vai transformar isso numa reação negativa. Então, isso vale para duas coisas. Primeira coisa, para você com você mesmo. Vai no espelho, nem precisa se enxergar. Basta sorrir. Vem sorrindo. Pensa em coisa positiva. Ou se não tem nada, sorri. Fingindo. Porque isso vai fazer com que o seu corpo comece a ativar emoções que vão ativar o seu cérebro. A segunda coisa, a segunda visão da neurociência sobre isso, é em relação à ativação de neurônios espelho. Nós, seres humanos, também primatas, nós temos a tendência de imitar os nossos semelhantes para nos integrar ao grupo. Então, se você chegar num grupo e as pessoas estiverem todos de braço cruzado, antes de você perceber, você cruza os braços. Se você estiver assistindo uma aula de uma pessoa coçando a cabeça, antes de você perceber, você coça a cabeça. Se você tiver com um amigo e ele começar a bocejar, você já bocejou? A gente boceja. Porque as emoções desta forma, elas tornam-se contagiosas. Então, sorria, porque o seu colega da frente vai sorrir imitando o seu sorriso, de forma automática, e transformando, inclusive, o funcionamento do seu cérebro. Você tá rindo aí, né, Linê? Porque, afinal de contas, de ver essa risadinha é tudo de bom, né? E a dica é o seguinte: se você tem um professor aqui entre nós bem mal-humorado, chateado ou assim meio preso, combina com a turma.
fica todo mundo rindo, devagar, né? Porque ele também tem que entender que é um sorriso, né, de hackeamento. Você pode hackear o sistema, você pode hackear a sua sala, você pode hackear a sua família, você pode hackear um almoço em família, né? Um clima tenso, um sorriso mais curtinho, depois um sorriso mais aberto, isso pode mudar. E isso é neurociência. Dá para escutar, assistir os vídeos de nenenzinho rindo também, né? Porque é tudo de Também. bom, não tem como, né? E toda vida, todo dia, gente, é uma vida inteira. A gente tem que lembrar disso todo dia. São pequenos passos para tal felicidade, do que a gente fala que é indizível, imponderável e sublime na vida acadêmica. E aí eu quero dizer o seguinte, ó, o efeito que nós temos nas pessoas é a moeda mais valiosa que existe. Tá vendo? Qual o efeito que eu coloquei em você Adorei agora teu óculos com aí, o meu hein? óculos cor-de-rosa? Não é mesmo? A gente tem que ter isso muito claro. Nós somos únicos. A sua história é só sua. A sua dor, o que você passou, os seus sonhos são só seus. Ninguém pode programar para você o seu futuro. Você que está na condição de escolher. E o que a gente está trazendo para você hoje é um conjunto de opções novos, né? Você vai poder agora olhar para suas reações, para suas emoções, para os seus sentimentos e parar com essa história de que a vida é um tanto faz. A vida não é um tanto faz. O cérebro, ele é uma máquina poderosa, tem uma potência enorme, mas ele não pode ficar aí sem um condutor, sem alguém que entenda exatamente aonde quer chegar. E mais, quando a gente está falando de extensão, a gente está falando de extensão universitária, a gente está falando daquele tempo, daquela atividade em que a gente realmente faz pelo outro, a gente entrega para o outro. Né? A extensão universitária é o momento em que a gente rapidamente transfere para o outro o que a gente sabe, a gente dá significado ao que a gente sabe. Ah, eu sou um aluno do primeiro e segundo ano, não sei nada, sabe? Você sabe tudo, você sabe muito. Você acabou de sair da escola, né, do ensino médio, e o que você traz para a universidade é vida, é a renovação, é a coisa nova, né? É o que vai nos encher como professores, que estamos aqui há anos te esperando. E a gente está te esperando para voltar para a educação básica, para ir para a sociedade, contar uma história nova, que é fazer a extensão universitária. Né? E a felicidade nos chama muito para isso. Essa frase do efeito que nós temos nos outros é a moeda mais valiosa que existe, ela vai anular um sistema inteiro de perdas. Vai trazer propósito coletivo para nós. E é isso que é importante, é a gente saber que a gente está se fazendo. A extensão é o convite para a gente estar se fazendo no coletivo, para o coletivo. É exercer a gentileza, a generosidade, é exercer o melhor de nós. É a foto daquele moço doando o chinelo para alguém que não tinha. É a hora que a gente doa para as pessoas que nem conseguem acreditar no que é, às vezes, o universo da universidade. E aí Guimarães Rosa termina dizendo que fazer-se, não há como fazer-se sem amor. E o amor é o que o amor faz. Não existe meio amor, não existe amor pela metade, não existe descrição de amor se não houver um verbo, uma ação, o fazer-se. E ninguém ama pela metade, ninguém quase ama. Né? A pessoa ama por inteiro. Então, por exemplo, se você tem um vizinho ruim, chato, e um vizinho legal, gente boa, quem que você vai cumprimentar? Você vai cumprimentar os dois. Porque você não é relativo, você é educado e ponto final. Você é inteiro, você é feliz, você é resolvido, você entende qual é o seu lugar. E aí você não é relativo, e aí você é a definição que a gente chama a atenção, a definição de amor. Né? Parece estranho falar de amor na universidade, não é não, porque é a base de tudo.
né? A gente, nós professores, né, nós o recebemos com amor e nós desejamos que você vá, depois de formado, com amor, né? Que você esteja sempre fazendo-se com amor. Então, é isso que nós chamamos a atenção aqui, que o bonito do homem é que ele não está pronto, ele está sempre se fazendo, mas não há fazer sem amor. Que você tem que validar as coisas com o seu coração. E que nós estamos explicando hoje o que é validar com o coração. É entender exatamente onde começou e onde terminou toda essa consciência de quem é você e do que você pode realizar. Então, a felicidade ela vai passar por pequenas ações, pequenas decisões, pequenos detalhes que vão te construir, pequenos exercícios de escolhas para você aprender a decidir. Tá? E isso é o que a gente chama de felicidade, o que há de sublime, de imponderável e indizível na vida acadêmica. Não é, Débora? É isso mesmo. Nós dizemos assim na neurociência que cada um de nós é um ser único que foi moldado a partir de todas as suas escolhas, de todas as suas vivências e até daquilo que não pôde escolher. Porém, quando nós vamos nos tornando adulto, nós vamos tomando consciência maior dessas questões. E a constituição do nosso cérebro todo, nós chamamos de conectoma, que seria todos os trilhares de conexões que existem ali entre os neurônios. E cada um de nós é um sujeito único. A gente olha para as coisas de uma forma única. E a Linier comentou a questão de fazer, de ajudar o outro, de ajudar o colega. Eu quero citar para vocês estudos que foram feitos por pesquisadores em relação a empresas e a satisfação dos funcionários em relação ao comportamento das empresas. E, como um exemplo, quero dar o exemplo de empresas que começaram a liberar os seus funcionários para meia hora mais cedo, para que ele fizesse obras de altruísmo, fazer o bem por alguém. Como? Na forma de voluntariado. Então, as empresas começaram a separar pessoas, né, a convidar pessoas que tirassem meia hora do horário da empresa, meia hora do horário delas, e fizesse uma hora de voluntariado por dia. E aí, saindo do trabalho, passava ali no asilo, no hospital, numa escola, e ficavam por uma horinha só por dia fazendo essa ação de voluntariado. Ao longo de um ano. E outras pessoas, eles foram dando incentivos na empresa na forma financeira, para ver ali o grau de melhora da felicidade que seria possível. A melhora da felicidade, da percepção de felicidade, foi com aqueles que fizeram ações altruístas. As ações altruístas de uma hora por dia, os 5 dias da semana, se fosse comparar com o aumento de dinheiro, seria maior do que o aumento de 150 mil dólares no salário. Bom, meu amigo, vai ser difícil a gente conseguir anualmente aumentar o nosso salário em 150 mil dólares, mas não é difícil a gente se dedicar ao outro, escolher isso. Ai, tem dia que eu tenho preguiça, tem dia que... Mas o que eu recebo de volta é tão importante, o brilho nos olhos é tão importante, o sorriso e a satisfação ativam os meus neurônios espelho, e a satisfação e o sorriso tornam-se meus. Então, como nessa figura, escolher o lado para sentar, né, é como escolher os atos, as atitudes que nós vamos fazer, porque o nosso cérebro refletirá as nossas escolhas. Como diz Dalai Lama, cultivar estados mentais positivos, como generosidade e compaixão, decididamente conduz à melhor saúde mental e à felicidade. E a extensão universitária passa por isso. Você vai encontrar aqui na universidade pessoas que não se envolvem e outras pessoas que se doam, que se envolvem, que cuidam dos cães, que cuidam das pessoas, que cuidam das edificações, que cuidam das plantas, que cuidam dos insetos, enfim, e é possível nos envolvermos nestas ações
para termos uma vida melhor. Faz assim, ó, faz por um motivo egoísta se você não está com vontade. Faz por você, vai ajudar o outro por você. E aí depois você conta para nós o que deu. Mas essa figura aí, Lini, qual daquelas tuas mocinhas ali que você é, hein? Eu acho que eu sou a ruivinha. E eu acho que o meu copo está sempre metade cheio, né? E eu acho que o IP é muito bonito, e principalmente quando ele se torna um tapete no chão de flores. E é assim que a gente tem que escolher ver a vida, né? Sempre treinar isso muito dentro da gente, sabe? Esse é um efeito que a gente tem experimentado, né? E que a gente queria convidar você a experimentar. Existe a literatura, como a gente colocou, né? Tudo baseado em métodos, em pessoas que estudam isso há muito tempo. Nós também temos estudado isso há muito tempo, como a gente tem o curso de Yale e aqui na UEM também. E lembrar vocês no final aí, né, professora Débora, que são pequenas ações, pequenas decisões, pequenos detalhes, começar pelo fazer-se, né? Achar um caminho para que você possa todo dia ir mudando de atitude. Benjamin Franklin foi um homem que construiu muitas das instituições que estão nos Estados Unidos. Muita gente conhece ele como o inventor do para-raio, mas ele fez uma lista de virtudes, escolheu 13 virtudes e toda semana ele se dedicava a cumprir uma virtude. Ele queria ser alguém melhor, ele decidiu por ele ser melhor, ele gostaria de ser melhor, inteligente, rico, milionário, com uma vaidade muito boa, porque todo mundo gostava, todo mundo reconhecia o talento dele. E o que lhe faltava? Faltava ser bom, faltava decidir por ser bom. Então começa sabendo que é bonito, não está pronto, se aceite, né? Ninguém está esperando pessoas perfeitas. E quem está esperando pessoas perfeitas talvez esteja com um conceito de excelência um pouquinho diferenciado. Dar significado ao que você faz, começar pelos seus porquês, são ótimas receitas, né, professora? E o que a gente pensa é o mais importante, não é, Débora? A maneira como a gente pensa as coisas. Com certeza, porque a gente pode treinar, existe até mesmo modelos de treinamento cerebral, a Clínica Mayo Clinic nos Estados Unidos, ela propõe um treinamento cerebral para a felicidade que é baseado nisso, em treinar os pensamentos. Eu sei que pensamentos negativos, eles surgem de forma indevida e não convidada na nossa mente. E a gente precisa tirá-los da linha de frente. Como eu faço isso? Eu só penso coisa ruim. Bom, você pode fazer de várias formas. Você pode, por exemplo, cantar. Porque ninguém consegue ficar pensando numa coisa e cantando outra. Então, filho, canta uma coisa boa, tá? Não canta aquelas músicas tristes, assim, não é, Lini? Aquelas que dor de cotovelo e tal. Não, canta uma coisa alegre, né? Segundo, você pode trazer para o racional o seu pensamento. Tipo assim, eu tô pensando que pode acontecer um acidente, eu vou reprovar na disciplina. Não, peraí, por que eu tô pensando isso? Eu tenho alguma base para isso? Segundo, próximo, você pode inserir outros pensamentos e tentar se concentrar neles, fazer uma leitura em voz alta, declamar alguma coisa que você sabe, um versículo da Bíblia, um poema, a fórmula de Bhaskara, sei lá, alguma coisa que você sabe aí de cor, não é? E você vai desviando os pensamentos. Pensamentos negativos são viciantes, eles alteram, eles tornam hiperativas as áreas cerebrais relacionadas com os pensamentos ruins e eles tornam hipoativos as relacionadas à felicidade. Então, é preciso treinar os pensamentos, isso é possível. A gente pode fazer também um diário de anotação, tudo isso nos ajuda para que a gente possa ir construindo um equilíbrio entre as emoções, as nossas racionalidades, que vão nos direcionar para a felicidade. E é a vantagem competitiva. Você já deve ter escutado uma frase: contrata-se pelo conhecimento, demite-se pelo comportamento.
Então, aqui na universidade, na extensão universitária, você é convidado a treinar o seu melhor, a treinar o seu comportamento. A felicidade é uma disciplina que te chama a treinar os seus soft skills, a sua flexibilidade cognitiva, a sua empatia, né? No livro de Harvard, fica muito claro nas pesquisas que quem orbita na verdade, existia um conceito de que você só ia ser feliz quando você tivesse sucesso. Então, você tinha sucesso e a felicidade orbitava o sucesso. Mas Harvard provou que quando você é feliz, você tem o sucesso. É o contrário. Então, para ser feliz é um mecanismo para você ter sucesso. E quem pode ser feliz? Todas aquelas pessoas que se dispõem a ser feliz, a entender a felicidade. E a vida tem que ser pautada por isso. Aqui estão alguns livros, né, professora Débora, que a gente recomenda que você leia. O Arrume a Sua Cama é um treinamento teste para a felicidade. Você acordou e arrumou a sua cama. A sua mente vai te dizer assim, para quê? Se eu vou deitar aí de novo e vou estragar tudo que eu arrumei. Quando você levanta, arruma sua cama e faz uma tarefa bem feita, logo pela manhã, o seu cérebro entende que você está apto para fazer coisas muito mais difíceis, que você está pronto, que você está em ordem. Isso faz muita diferença. E se você procurar na internet, você vai ver o discurso do William sobre esse gesto de arrumar a cama. Você vai despertar para situações outras, muito delicadas, muito simples, que você não tem prestado atenção e que estão ensinando o seu cérebro a ser bagunçado. Então, experimenta acordar, arrumar sua cama, e eu ainda, aqui em casa, eu ainda bato palminha depois que eu arrumo a cama e falo feito, entendeu? Isso faz bem. Isso, com 21 dias você vai entender que isso faz um bem danado. E se der tudo errado no seu dia, quando você chegar em casa à noite, você ainda vai estar super feliz, porque você arrumou sua cama. Não é isso, Débora? É isso mesmo, né? A gente precisa até aprender mais. Inclusive, nós já deixamos aqui o convite que estamos preparando um curso mais longo sobre ferramentas, né, a esse respeito, para viver melhor, né, ferramentas para estarmos aí pilotando melhor essa nossa vida durante a carreira universitária. É um momento lindo, é um momento maravilhoso e a gente precisa aprender a viver isso. E eu quero encerrar aqui com essa frase do Albert Einstein, que da minha parte, Linier, representa muito o que a gente está falando. Tudo isso que a gente disse, nós não dissemos que é fácil, nós não dissemos que não gasta energia, e nem que é automático, que é na primeira vez, porque não é. Olha o que Albert Einstein diz, que ele tentou 99 vezes e falhou, mas na 100ª tentativa eu consegui. Nunca desista dos seus objetivos, mesmo que estes pareçam impossíveis, e a próxima tentativa pode ser a vitoriosa. Gente, se Einstein tentou 99 vezes, eu devo ter que tentar umas 250 vezes. Então, não desista. Pode ser na próxima que você vai conseguir. Igual quando a gente está aprendendo a andar de bicicleta, não é? A gente está quase, uma hora vai. Então, treine, estude, aprenda, procure saber mais, assuma essa direção na sua vida, para que você possa ser feliz, para que você possa viver melhor, para que você possa contribuir melhor com a sociedade, porque afinal de contas é para isso que você está aqui. Lembre-se dos seus sonhos de criança, adapte-os para a vida adulta, né? E assim você com certeza será um universitário que terá maior sucesso em todas as áreas. Aproveite o tempo para que o tempo tenha proveito em você. A vida não é um tanto faz. Existem formas, maneiras, alternativas para que você consiga o sucesso que você espera para a sua carreira, né? E o privilégio que você tem para uma vida inteira. Muito obrigada. Muito bom. Obrigada, gente. Então, essa
essa parte da palestra a gente deixou gravado e agora vamos ver, a gente tem um tempinho aí para debate e quem sabe conversar a respeito. Foi um prazer estar com vocês, prazer estar com você, Linier, mais uma vez. Para mim também. Tchau, tchau.